Deus, com um peso desse, como que eu aguentei pregar 12 cultos no mesmo dia? 12 cultos no mesmo dia. Glória a Deus. E aí teve uma hora que eu pedi à igreja para ficar em pé e cada turno, cada culto, uma turma. Eu sei que 5 horas da tarde, irmão, eu já estava, pastor, era a misericórdia de Deus mesmo. O Espírito pregava, porque o corpo estava dormindo. Lá para 6, 7 horas da noite, as pernas tremiam, o joelho, sabe, meu Senhor Jesus. E aí eu falei, Senhor, eu estou aqui, Senhor, desde o primeiro culto de 6 da manhã, pregando, essa turma dormir até mais tarde, que cada horário foi um dia lá apostólico que fez, e 12 cultos. E aí eu fui escalado para pregar os 12 cultos. Então você imagina 6, 7 horas da noite, como é que estava a garganta no último culto, como é que estava o corpo, estou acima do peso. Aí foi. E aí tinha irmão que não ficava em pé. Eu falava, irmão, estou aqui desde 6 horas da manhã. Tinha que ser um culto só de 50 minutos, porque era culto 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, meio-dia, 1 da tarde, 14 horas, 15 horas, 16 e o último 17. Então, tinha que durar só 50 minutos. Para 10 minutos eu beber água, ir no banheiro, tomar um suco, comer uma fruta, enquanto o louvor começava. Está entendendo? Então, mas foi experiências que depois, no decorrer da mensagem, a gente vai contar. Então, presta atenção. O jegue é um bicho pacato, é ou não é? Então, vamos conjecturar. Vamos imaginar o jegue subir no deserto de Edom. Eu costumo dizer que esse jegue subiu numa alegria, rapaz, numa felicidade. Matou a charada. Eu cheguei, os dedos esqueceram de botar água em mim. E eu imaginei eles olhando para o jegue e falando, nossa, por que esse jegue está com tanta alegria, com tanta felicidade desse jeito? Não levava peso, né? Não estava levando. Está entendendo o mistério? E não tinha água depois de 7 dias. Depois de quantos dias? 7 dias. E eles escolheram o caminho do deserto de Edom. Tem crente aqui que está passando pelo deserto. Você sabe por que aqueles homens passaram pelo deserto? Lá atrás no texto, Josafá falou bem assim, olha, não é melhor consultar a Deus? Nós somos 3 reis, rapaz. É 3 contra 1. Consultar a Deus para quê? Aleluia. Glória a Deus. Tem gente confiando na força do seu braço. Grande e poderoso. Tem gente confiando na força do seu braço. Tem gente confiando no seu título de pastor, de bispo, de apóstolo, de profeta. Tem gente confiando, não, eu subo o monte todo dia. Tá, você sobe o monte todo dia, mas se você quer a glória para você, Eita, papai. se você não buscar a direção de Deus. Deus vivo, Deus. O apóstolo sabe que eu tenho um propósito com Deus, que eu fico 12 dias, os 12 primeiros dias, desde 2005 para cá, eu fico os 12 primeiros dias do ano intocado aí no mato. E a primeira vez que eu subi, 2005, subi e falei, Deus, quando eu descer, o Senhor vai curar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai usar minha vida. Desci, Deus não fez nada. 2006, a mesma coisa. Aí quando foi em 2007, quando eu subi, que eu fui abrir o jejum, eu sempre venho na virada do ano, dia 31, meia-noite, e só vou embora no dia 12, meia-noite. Quando eu olhei para abrir o jejum, Deus falou bem assim, você quer ser usado? Você quer que eu te use? Você quer prosperar naquilo que você vai fazer? Porque faz 2 anos que você sobe aqui e fala, eu vou buscar pela cura, eu vou buscar por isso. Eu falei, quero, Deus. Então busca a minha direção. Aleluia. Aleluia. Sabe, as igrejas de hoje parecem mais uma porta de supermercado, É verdade. anunciando as promoções. Segunda-feira, culto da prosperidade. Não sou contra, nós vamos chegar lá. Terça-feira, culto disso. Quarta-feira da família, quinta daquilo, sexta da cura e libertação. O endemoniado chega lá segunda-feira no culto da prosperidade e fala desse irmão, hoje é culto da prosperidade, vem sexta que a gente liberta você. É verdade. Está comandando Deus. E é Deus que tem que nos comandar. Aleluia, Jesus. Eu tive agora só eu ministrando pela misericórdia de Deus, numa conferência de 30 dias no Pará. Estou retornando agora para uma de 60 dias que já estendeu para Maranhão.
da necessidade da igreja. Porque aquele que conhece, ele há de me revelar e eu vou trazer a necessidade da igreja. Então presta atenção, quando Deus em 2007 falou comigo bem assim, ó, busca a minha direção. A partir desse momento de 2007, Deus falou, eu não quero que você seja um eco, eu quero que você seja uma voz. Aleluia, Deus. Eu quero que você seja uma voz. Louvado seja Eu não quero, meu servo, o apóstolo lembra disso, eu não quero que você seja uma máquina de xerox. Eu quero que você seja uma matriz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E eu fui buscando a revelação, fui buscando. O que quer dizer isso? Vou explicar para você o que quer dizer isso. Eu estava lendo a biografia do apóstolo essa semana. Depois eu conto para ele porque eu estava lendo a biografia dele. Estava lendo a biografia, né? Ele foi, quer ver, eu até conto a biografia dele, está lá no site dele, né? Ele foi tesoureiro, foi secretário, depois ele foi vice-pastor, depois voltou para secretário, depois voltou vice-pastor, aí depois um dia o apóstolo Antônio, né? Consagrou ele a bispo, ele falando aqui do monte, ele era da Assembleia e tal. Estava lendo a biografia dele, mas é algo particular que eu vou falar para ele. E aí, amado, o que acontece? Quando Deus falou que eu seria uma voz, e não eco, que eu seria uma matriz e não uma máquina de xerox, eu comecei a compreender. E não tem pastor ou alguém de vocês aqui que seja ou queira ser pregador que não faça isso. Começar a imitar os outros. E o brasileiro é craque em ser macaco de imitação. Como assim? Começa a mover em célula. É de Deus? É. Presta atenção, nenhum mover aqui, nós vamos falar mal. É de Deus? É. Mas de repente aquele mover em célula é para o pastor Joaquim. Não é para o pastor Manuel. Mas o pastor Manuel quer pegar aquele modelo para ele imitando. E Deus não vai prosperar a vida dele. Começa a mover apostólico. Eu quero mover apostólico. Eu quero mover profeta. Eu fui consagrado a profeta. Era para ser consagrado a apóstolo o ano passado. Aí eu não quis, entre aspas. Depois, aí é algo particular que a gente só pode comunicar entre apóstolos. Fui consagrado a profeta e falta a terceira unção, que a Bíblia fala de 3 unções. Amém? E quando eu fui consagrado a profeta, o cubano, ele pegou a capa e jogou em mim, me chamou de covarde. Porque eu estava correndo do chamado profético. Presta atenção. Eu estava correndo do chamado profético. Nós vamos chegar nessa área. Tem gente dizendo que é profeta. Eu estava correndo do chamado profético. E depois ele falou, ele liberou a ministração. E aí eu comecei a entender uma coisa, amados. Existe a diferença do profeta para o pastor local. Eu tenho a minha igreja, o meu ministério, mas eu ando também pelo Brasil ministrando em outras igrejas, porque o profeta não pode pensar só na igreja local. Às vezes você já olhou o pastor local e só naquele. Você já olhou que o apóstolo está sempre abençoando nossas vidas aqui? Mas o pastor local, às vezes ele quer abençoar só o rebanho dele. E o rebanho é de Deus. Amém? O rebanho é de Deus. Às vezes eu faço algo em outro ministério que cresce mais do que o próprio que eu sou pastor. Mas porque ali Deus me quis como profeta. Aleluia! E aí, o que acontece? Quando eu fui no Pará, os pastores queriam andar em aliança comigo, perguntou como que é a unção profética, e eu comecei a falar. Por exemplo, eu estou ali desde domingo à noite, fui embora domingo depois das 6 da manhã. Não que a minha igreja não quer. Não que a minha igreja não quer. Igual a minha igreja vai subir sexta e ficar à noite comigo. Mas eu estou sozinho. Presta atenção. Tinha um pastor aí que estava com 13 pessoas com ele durante 3 dias. Outro pastor tinha 21 pessoas da igreja dele durante 3 dias. Eu estou só. Presta atenção. O profeta Elias enfrentou os profetas de Baal. Foi o profeta Elias e mais quantos que enfrentou? Nenhum, sozinho. Eita Deus! Meu Tem Deus! hora que a guerra do profeta é sozinho. Já tem 2 anos, meu Deus, sozinho dentro desse mato, sei. Quem está entendendo o que Deus está falando? Glória a Que Deus! mistério é esse? Eu estou sozinho, pastor. Fica só, rapaz, com Deus no barco. Tem hora que a luta do profeta é sozinho. Pastor Pedro é um profeta da adoração.
pregador, mas eu vou falar, aí esse mostra, é um profeta, pode levantar a mão, pastor. É um profeta, é um tangedor, nós vamos falar o que é tangedor. Se o homem quando tange é uma bênção. Eu gosto da adoração, porque nós vamos ver que não há profecia se não houver adoração, nós vamos ver. Jesus. E tem hora que eu fico falando, Senhor, manda alguém aqui, porque chega um rapaz que toca violão com o grupinho dele e canta ali. Chega outro no cantinho que toca um violão. Tem hora que, oh Deus, manda alguém pelo menos aqui do meu lado para cantar, para depois eu orar, Senhor. Mas o monte é uma coisa gostosa, né? Que você com a voz desentoada, você canta. Eu só da garganta, não estou nem aí. Amém? Ele começa a louvar, ele está de novo de glória. Mas não tem nada mais gostoso do que uma pessoa. Então o pastor Pedro, quando ele bate naquelas cordas do violão, mas eu vou chegar nesse assunto que está mais embaixo desse tópico. Então a luta do profeta, muitas vezes é sozinho. Muitas vezes os 400 profetas de Israel que tem que enfrentar, igreja, é sozinho. É sozinho. Aleluia, Deus. O dia que eu fui consagrado a profeta, a palavra foi: nunca conte suas necessidades a ninguém. É verdade. Deus já falou isso comigo. Cala tua O boca. dia que alguém for na igreja de vocês pregar e falar bem assim: olha, irmãos, eu não tenho nem o que comer em casa. Olha, vou deixar os filhos lá, mas estou aqui fazendo a obra. Não dá oferta, não. Não tem misericórdia, não. Por quê, pastor? Está passando necessidade. Ele contou aqui que você tem pena dele e abençoar ele. Porque o profeta vai lá, prega com felicidade. Quem olha para o profeta fala: esse cara tem carro novo, esse cara não tem dívida, esse cara não está passando necessidade, e ele está lá alegre, não conta necessidade para ele, porque Deus conhece a necessidade dele, e aí sim, Deus vai usar alguém para abençoar a vida. Eita, Deus.